pessoal, estamos aqui no servidor chinês para olhar o evento The Lost Canvas, que chegou aqui, né? Já faz um tempo que a gente tá fazendo. A primeira descrição do evento veio diferente, porque o evento na prática ele é completamente diferente da primeira descrição que veio, mas é isso aí, let it go, né? Vamos fingir demência. Mas enfim, gente, quero pedir que se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem e compartilhem, porque é muito importante para o nosso crescimento. E antes de começar a falar sobre o evento, fiquem com um recadinho da nossa querida Jolimax. E eu não quero ninguém reclamando do tempo de propaganda, porque a propaganda é aqui e ajuda o canal. Então, acompanhem aí. Já já estamos de volta. Pessoal, tô com uma super novidade aqui pra vocês. Do dia 1º a 31 de agosto, a Jolimax está com um evento incrível. A Jolimax está fazendo aniversário, mas quem ganha o presente, é claro que são vocês. Lembrando que a Jolimax é a plataforma mais rápida, prática e segura para recarregar nos seus jogos. E agora vamos ao que importa, ao aniversário da Jolimax. Os prêmios são incríveis e as formas de ganhar chances de sorteio são bem práticas e simples, tá? Os prêmios incluem $1000 em dinheiro para uma viagem, ROG Phone, cartões presente da Amazon no valor de $100, vouchers e cupons de desconto e muito mais, tá? Lembrando que as missões de recarga vão estar listadas aqui abaixo, vou citar algumas, mas aí o link vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem, entrarem e fazer tudo certinho. Agora vamos lá. Ao entrar aqui e fazer login no site da Jolimax com a sua conta, você já ganha ali um doce, tá? Pode ganhar aí até 31 doces, que são aí os 31 dias do evento. Ao fazer recargas, você também ganha chances de sorteio e 2 doces. Convidando amigos para logar no check-in, você ganha uma chance de sorteio e 1 doce, até 5 doces por dia. Seguir e entrar no grupo da comunidade, uma chance e 1 doce. Resgatar códigos nas plataformas, até 120 doces. E recarregar ali $50 nos jogos que estão listados aqui. Também vai dar você chances de sorteio e até 6 doces ali, tá? Para que servem os doces? Os doces vão ser trocados aqui nessa lojinha. Você vem aqui até o fundo, tem aqui, ó, troque seus prêmios, loja de docinhos. Você vai vir aqui e vai trocar os seus doces aqui nessa lojinha por itens, tá? Que podem ser aí skins do Mobile Legends, cupom de desconto, cartões presente da Amazon e muitas outras coisas que estão listadas aqui na lojinha dos doces, tá, gente? Lembrando que os doces podem ser trocados por muitas coisas, incluindo, podem ser utilizados nos sorteios de prêmios grandes, como os prêmios da viagem do ROG Phone e etc. Então não perde tempo, corre, acessa o link que tá aqui na descrição. E estamos de volta, você vê o evento The Lost Canvas, essa bolinha mágica aqui que tá girando aqui, ó. Então vamos entrar aqui, olha que bonito. Que bonito! Mas tem alguma coisa a ver com The Lost Canvas? Não! Mas enfim, quando o evento inicia, aparecem ondas de inimigos constantemente, que são aqueles esqueletinhos, sabe, que a gente tira no summon de vez em quando, que é os bonequinhos 2 estrelas. Então, o esqueletinho lá é os bonequinhos que aparecem aqui. A gente pensou que aparecia um espectro bonito, com armadura sem radamantes, um negócio. Não, é só os esqueletinhos mesmo que a gente tem pra ser feliz. Mas enfim, você pode usar até 10 personagens, sendo 5 no time e 5 reservas, é tipo um boss. Tá, quando você tem lá o time de boss, você bota 5 bonecos reserva, o casal um morrer, o outro entrar. E, bom, o nível do inimigo aqui, ele funciona assim. Começa a contar a partir do 240 e a cada 10 níveis da sua ressonância, o nível dos inimigos vai aumentar em um nível, tá? Então 240 conta um nível, 250 mais um, 260 mais um e assim substantivamente e etc. Sempre que um personagem reserva entrar em campo, a resistência e a redução de dano de todos os aliados aumenta 50% por 20 segundos. E cada classe de personagem reserva que entrar em campo vai ativar um buff específico para aquela classe, que vai pegar em todos os aliados, é claro. Como vocês podem ver aqui, ó, são 5 personagens e 5 aqui. Por que o canon tá ali? Só para tapar buraco, porque o time principal nunca morre mesmo, então let it go. Vamos entrar aqui e deixar rolando enquanto eu vou adiantando vocês sobre os acontecimentos. Tanque. Sempre que um suporte tanque reserva, que um reserva tanque entrar em campo, todos os aliados ganham um escudo igual a 10% da vida máxima por 10 segundos. Sempre que um guerreiro reserva entrar em campo, a defesa dos aliados vai aumentar em 50% durante 10 segundos. Sempre que um personagem de habilidade reserva entrar em campo, todos os aliados vão ser purificados durante 0.1 segundo e eles vão ser curados também em 50% da vida máxima, tá? Isso faz mais sentido pro suporte, mas enfim. Quando o suporte reserva entrar em campo, vai aumentar o ataque de todos os aliados em 50% por 10 segundos, que faz mais sentido para a habilidade. E quando um assassino reserva entrar em campo,
todos os aliados ganham 20% de Cosmo por segundo durante 4 segundos, tá? Isso aqui não pode ser melhorado, não tem aumento, por enquanto é só isso mesmo. Sempre que você derrotar ondas de inimigos, vocês vão ganhar equipamentos que vão fortalecer o seu time e vão ajudar ali durante a batalha atual. Eles só valem para essa batalha, tá? Todos os dias você pode lutar 2 vezes ou escolher lutar uma e dar um raid na segunda, fazer um assalto ali automático para não ter que lutar 2 vezes. Recomendo vocês lutarem as 2 vezes, porque esse jogo aqui é safado. Digamos assim, eu tô aqui, tô fazendo evento, não sei o que, cheguei no andar 600. Aí, nossa, a segunda batalha vai contar do andar 600, né? Não, ele volta você pra trás e bota você pra continuar do andar 308, porque esse jogo é safado. Ele quer ver você perder paciência, perder tempo e passar raiva nisso aqui. Porque se ele fosse normal, ele fazia o quê? Contava dos 600, mas não, a Wanda não ajuda a gente. Enfim, vamos lá. Os equipamentos são esses aqui. Como vocês podem ver, o jogo, o modo de PVP tá muito lagado. O modo PVE aqui, ele tá completamente bugado, tá com esse lag aqui terrível. Não tava assim quando o evento chegou. Ó, tanto que se eu tirar do 2x e deixar normal, ele continua lagado, continua bugado. Por quê? Porque teve uma atualização depois que o PVE entrou e desde essa atualização ele ficou assim, completamente horrível de jogar. Então, isso aqui não é meu celular, é o próprio jogo que tá desse jeito e não tem muito o que fazer, tá? Só fazer e let it go. Mas como eu não tô com paciência, eu vou sair aqui, porque a gente agora vai para uma parte muito importante desse evento, que eu gosto bastante, tá? Que são os buffs. Os buffs ajudam muito. O primeiro buff se chama Chuva de Flechas. Os buffs eles não ativam automaticamente não, tá? Ele tem que ativar manual. Não sei se vocês viram lá, enquanto meu time tava lutando, tinha uma bolinha embaixo e tinha um buffzinho lá que ele ficava carregando. Carregou ali e tinha que apertar, porque senão ele ficava ali carregando pro resto da vida. Primeiro buff, Chuva de Flechas. Lança uma chuva de flechas contra o time inimigo. Cada flecha causa 9% da vida máxima deles como dano e reduz a velocidade deles em 15 pontos. Segundo buff é Bênção de Cura. Restaura 5% do HP máximo dos aliados por segundo durante 10 segundos. Terceiro buff, Escudo da Esperança. Aplica um escudo inquebrável igual a 50% da vida máxima ao aliado com menor vida por 8 segundos. Durante a duração do escudo, ele vai ser curado em 5% do HP máximo até ali finalizar a duração do escudo, né? Próximo buff aqui se chama Golpe Letal. Aumenta o ataque e o roubo de vida dos aliados em 18% durante 10 segundos. O outro buff é Lança Perfurante. Causa instantaneamente 36% da vida máxima dos inimigos como dano e reduz a defesa deles em 50% durante 6 segundos. O próximo buff, Vontade dos Fortes. Purifica instantaneamente todos os aliados, cura 18% da vida máxima deles e deixa eles imunes a todos os efeitos de controle por 8 segundos. Por que imunidade aos efeitos de controle? Porque até então não teve nenhum personagem aqui que dá efeito de controle. O que nos leva a crer que, com a adição dos personagens do The Lost Canvas no jogo, nós possivelmente vamos ter aí no jogo, aqui nesse PVE, a adição dos personagens. Tipo assim, entrou Cagarro, então ele vai ser um boss do evento. Quando o Minos Lost Canvas lançar no jogo, ele vai ser um boss do evento. E isso me leva a crer que isso é uma possibilidade. Porque até então, só os esqueletinhos lá, chega um momento que eles estão muito fortes, tá chato de bater neles e tudo mais, né? Porque eles vão ficando mais fortes conforme você vai subindo os andares lá. Só que eles não aplicam efeitos de controle. Eles não aplicam efeitos negativos, eles só batem em vocês, no seu time, com ataque básico. Então o que me leva a crer que, conforme os personagens do Lost Canvas forem entrando em banner e forem lançando, os espectros vão ser adicionados nesse evento aqui como boss. Porque a primeira descrição do evento falou que teríamos bosses aqui no jogo e que Sasha iria aparecer para salvar. Como não teve o lançamento dos personagens ainda, nós estamos com uma prévia do PVE. Isso é o que me leva a acreditar. Até pela própria estrutura do modo de jogo, que é meio, tipo assim, não tem nada a ver com o que eles falaram que seria. E não foi tipo uma invenção nossa ou algo que a gente tirou dos arquivos do jogo. Foi uma descrição precisa que a própria Wanda deu no WeChat do jogo. Enfim, vamos continuar aqui. O penúltimo buff é o Rugido Fatal. Aumenta a velocidade de ataque dos aliados em 27%. Cura eles em 5% do HP máximo. Não,
aumenta a velocidade de ataque dos aliados em 27%, causa 5% do HP máximo dos inimigos como dano extra, sempre que um ataque básico atingir durante 10 segundos. Mais um buff legalzinho. E esse próximo aqui, controle absoluto. Causa instantaneamente 18% da vida máxima dos inimigos como dano, cura os aliados em 18% da vida máxima e interrompe os inimigos aplicando atordoar neles durante 2 segundos. Que me leva a crer que esse PvE ainda está muito incompleto, tá? Nós temos aqui a aba de upgrades, né? Que a gente usa as estrelinhas ali da loja. Esse aqui é, se eu não me engano, chance de morte. Porque às vezes o personagem ele toma um tapa ali e ele morre. Só que isso aqui é um buff que você upa aqui, que é uma chance do personagem tomar dano fatal e não morrer. É interessante. E no máximo isso aqui são os buffs que a gente upou. Vida, defesa, velocidade de ataque, perfuração, roubo de vida, papapipopopô. E aqui embaixo são os buffs que você já liberou até onde você chegou. E aqui pra mim, como vocês podem ver, só faltam 2, o que corresponde aqui, que realmente só faltam esses últimos 2 buffs aqui pra eu finalizar todo o eventinho aqui, tá? E essa é o ranking do evento, porque quanto mais alto você chegar no evento, mais ranking você pega. E de acordo com o seu ranking, essas vão ser essas premiações que vão entrar ali no seu correio diariamente, tá? Você ganha algumas estrelinhas, algumas lágrimazinhas da deusa e alguns pontinhos aqui de upar o Araia, de atirar em Araia. Só que tem uma coisa, porque na primeira temporada desse evento, que foi quando ele lançou, eu tava lá no andar 1000 e bolinha, 1000 e uns quebrado. Só que todo mês esse PvE reseta e você volta pro 0. Mas os buffs eles não resetam não, tá? Eles continuam. Os buffs eles continuam onde você parou. Mas o PvE em si, a lutinha aqui, ó, ela reseta. Essa lutinha aqui que a gente faz aqui, ela vai resetar todos os meses e você vai ter que começar a fazer tudo de novo, tá? Lembrando, personagens bons pra usar aqui, cara, vai de você do que você tem, só não recomendo usar personagens de trevas. Eu não sei porquê, mas por algum motivo, sempre que você bota um time de trevas, chega um momento que eles param de bater e param de jogar e fica paralisado e é por isso, e fica por isso mesmo. Mas só acontece com boneco de trevas. Porque se você pegar um espectro tipo de terra, de água, de vento, de fogo, ele não para de bater. Mas os espectros de trevas, os personagens de trevas em geral, eles param de bater do nada sem motivo nenhum, sem explicação nenhuma. Aqui o buffzinho, como vocês podem ver, ó, segue aqui esses brilhinhos que eu tô tocando na tela aqui. Ativei o buff, não dá pra ver nada, porque não dá pra ver nada. Mas eu sei que ele ativou. O jogo diz que ativou, né? Se ativou mesmo, não sei. Eu espero que sim. Mas é isso aí, gente. Por enquanto o PvE é esse. Eu acredito que ele tá incompleto, porque é igual o modo história aqui do jogo, que eles vão lançando os bonecos pra colocar eles no modo história. Eu não sei se vai ser do mesmo jeito, mas espero que seja, porque se realmente tiver adição de espectros, de boss e tudo mais, vai ficar bem mais interessante fazer, porque até então ele é tipo uma outra dimensão, só que chata de fazer. Porque você fica quase 3 minutos aqui parado. Se tiver no 1x, se tiver no 4x, você vai ficar ao mesmo tempo ali, porque não vai mudar muita coisa não, tá? E, bom, gente, só vai fazer um pouco mais rápido. Mas só fica vindo esse monte de esqueletinho, de caveirinha voadora, e não acontece mais nada. Você só fica fazendo isso aqui o tempo todo, aí vem aqui, ativa o buffzinho, acha o time vai lá dar um tapinha, aí aparece a outra caveirinha, aí você vai aqui, ó, o buffzinho tá carregando, dá pra ativar essa porcariazinha. E let it go, gente, não tem muito o que fazer. E os equipamentos aqui, eles vão mudando aleatoriamente. Uma hora tá vermelho, uma hora tá azul, uma hora tá roxo. E você não sabe pra que serve nada, porque tá tudo em chinês. Eu não sei e também não vou traduzir, porque isso aqui não vai servir pra nada, que toda luta que jogar vai mudar isso aí mesmo. Então pronto. Mas é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido um vídeo bom, bem explicativo. Então se inscreva no canal, deixa o like, comente, compartilhe. E falou até a próxima e valeu, tá, gente? Let it go.